A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração e a sua vida nesta noite. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Esta é a comunidade Betânia e nós estamos aqui para mais um encontro online de celebração, de adoração e de encontro com o Evangelho. Hoje também, por se tratar do primeiro sábado do mês, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Logo após a meditação da palavra que nós vamos fazer, Pastor Silas vai estar ministrando a ceia e eu quero convidar você que desde já, você daqui a pouco prepara os elementos, não é? O suco da uva, o vinho, o pão, para nós participarmos juntos da ceia do Senhor. É muito importante a participação da ceia do Senhor. Aliás, aqui na Betânia é o seguinte, todas as celebrações de ceia, a mensagem sempre está focada na ceia do Senhor. E por que a gente faz isso? Porque isso tem que ficar bem claro, não é, no nosso entendimento, qual que é o ensino das Escrituras, por que a gente faz isso, não é, e por que é importante a gente estar conversando. Tem que clarificar mesmo a visão do Evangelho, tem que deixar bem claro mesmo, tem que encharcar o coração com aquilo que nós cremos, porque a ceia do Senhor é uma das ordenanças importantes do Senhor Jesus, não é? São dois os sacramentos que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, o batismo e a ceia do Senhor. E eu vou ler uma instrução que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto. É muito interessante isso. No mês de setembro agora nós vamos falar sobre a igreja de Jesus, não é? E o tema da nossa série é ressonância. A ressonância é aquilo que amplia, que amplifica, que proclama por todos os cantos, né? Que vai ressoando, seja a luz, seja o próprio calor, seja o som, uma coisa que vai ressonando, que vai reproduzindo, que vai espalhando como se fosse essa mensagem. Então, no nosso entendimento, a igreja de Jesus é que ressoa o que está no coração de Deus para todos nós. É a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está aqui para exaltar o Senhor Jesus, para exaltar a Trindade excelsa, para exaltar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, é claro, essa igreja ela é composta por pessoas comuns, pessoas simples, como eu e você, sujeitos a dificuldades, a problemas, etc. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre a igreja, qual é o sentido que o Evangelho dá à igreja. Por isso que nesse mês de setembro nós vamos estar falando da natureza da igreja, do propósito, da missão da igreja e também do destino da igreja, né? Qual que é o caminho que está traçado para a igreja aqui neste mundo e também para a eternidade. Mas principalmente aqui nesse mundo nós temos uma missão maravilhosa, linda, que nós recebemos da parte do Senhor. Então você que se considera igreja de Jesus, você deve saber que você foi chamado, tem uma missão nas suas mãos, tem uma missão nas mãos da igreja que precisa ser cumprida, porque veja bem, o Pai já cumpriu o seu papel, o Filho também tem cumprido o seu papel e a sua missão e o propósito, por isso ele foi aprovado pelo Pai. E o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho está conosco, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está edificando a igreja, portanto também cumprindo a sua missão. Então agora o que falta é eu e você estarmos cumprindo a nossa missão como igreja, como povo de Deus. E é numa caminhada como essa da igreja que as coisas precisam estar sempre sendo revistas, não é? Sempre sendo checadas para a gente comparar com o original, para comparar com o projeto original, para a gente não sair. Foi diante disso, então, que o apóstolo Paulo observou que nessa questão da ceia do Senhor, aquela igreja nova, uma igreja nova, recente, tinha algumas coisas que eles precisavam realmente observar. Eles não estavam sendo completamente eles não estavam ressonando de forma clara aquilo que estava no coração do Pai. Não, o que estava acontecendo no meio daquela comunidade é que, infelizmente, né, uma prática tão linda, tão rica, tão cheia de significado e cheia de conteúdos, chegou no momento em que se tornou uma coisa assim, tão normal, tão corriqueira, tão banalizada até.
por causa da falta de reflexão, da falta de entendimento, da falta de seriedade de encarar esse momento. Então, por isso, nós estamos aqui para reavivar isso no coração. A Igreja de Jesus participa da mesa de Jesus. Quem se considera Igreja de Jesus deve também celebrar a ceia do Senhor Jesus, porque toda a igreja, ela celebra aquilo que Jesus, o cabeça da igreja, ordenou e deixou como ordenança para todos nós. E esse texto que eu vou ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 17 ele diz: entretanto, nisto que vou lhes dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. É muito interessante que Paulo, ele elogia a igreja de Corinto, ele vê as qualidades, ele vê as coisas lindas que estão acontecendo na igreja, mas ele faz ponderações a respeito de questões que precisavam serem corrigidas, que é o que nós chamamos de exortação. São exortações, são cuidados pastorais. O fundador daquela igreja, daquela comunidade, é que está chamando a atenção daquelas pessoas, não é uma pessoa qualquer. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, e ele conhecia essas pessoas, e ele sabia exatamente como que ele tinha deixado a comunidade antes de partir para outros lugares e plantar novas igrejas. Por isso, ele tem toda a liberdade de escrever para eles e dizer: olha, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Olha o que Paulo está constatando aqui, que a igreja já apresentava sinais de frissura, de rachadura, tinha facções dentro da igreja, e isso é algo realmente triste. E olha, veja que essas coisas não são novas, não é? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu não tenho aqui exatamente de memória, mas ela deve estar entre o ano 50 e 60 depois de Cristo, que ela foi escrita, mais ou menos nesse período, e veja o quão antiga essa questão de divisão interna. E olha só no versículo 19: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. É curiosa essa palavra de Paulo. Ele diz: olha, até certo ponto isso é bom, porque aí nós vamos ver quem está comprometido e quem não está. Entendeu? Porque às vezes aquele que está provocando alguma divisão ou facção, ele vai se escondendo nas sombras, ele não é visto ou perceptível logo de entrada, e é diante da crise que eles se revelam. E é isso que Paulo está dizendo: a crise é importante porque revela a motivação real das pessoas. E é interessante, isso também acontece na Igreja de Jesus, porque ela é feita de pessoas comuns como eu e você. E aí ele continua dizendo: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha que forte isso. Ele está dizendo: olha, vocês estão se reunindo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, deixar bem clara: não é para comer a ceia do Senhor, não é? Porque cada um de vocês, não é, come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E aqui ele começa já a pontuar o que estava realmente fora do lugar. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Tem um ponto aqui que eu queria deixar uma coisa com vocês. Paulo está falando de uma festa, era chamada festa ágape, e essa festa era praticada no início da igreja. Depois, por razões que a gente desconhece, ela deixou de ser uma prática na vida da igreja. Era uma festa ágape. No Brasil, a gente chama do junta-panela, quando cada um traz aquilo que gostaria de levar, não é? Faz uma reunião de família, por exemplo, numa comunidade, cada um traz o que tem. E era assim que acontecia já no passado. Mas é claro que a igreja de Corinto, sendo uma igreja numa cidade portuária e cosmopolita, de gente de várias nações, havia muita gente abastada, com recursos, mas também haviam gente pobre, pessoas muito pobres, não é? Muitos escravos, inclusive, frequentavam essa igreja, e oriundos da escravidão. Então eram pessoas que eram pobres, não tinham condições financeiras. Muitas delas, aliás, tinham nessas refeições comunitárias a sua única refeição, ou a melhor refeição da semana era feita realmente na igreja. E aí o que começou a se detectar é que havia um grupo que se reunia, não é? Eles se reuniam e comiam entre eles, deixando de lado outras pessoas menos abastadas, entendeu? Isso começou a ser uma prática, uma rotina, e Paulo observou isso. E aí ele diz o seguinte: olha, será que vocês não têm casa onde comer e beber? É uma pergunta simples.
Ele está dizendo, gente, se você tiver que comer, então come em casa. Não é porque você já tem, você tem alimento em casa, vocês têm condições para isso. Não é? Agora, quando chegar na igreja, não desprezem, olha o que ele fala, não desprezem a igreja de Deus, e humilhem os que nada têm. Por que vocês estão fazendo isso? É interessante como Paulo realmente chama a atenção das pessoas. Ele faz uma correção. Aqui a igreja estava tomando uma rota que era muito comum na cultura lá fora, cultura fora do Evangelho. E aqui Paulo, pela primeira vez, ele está chamando a atenção e dizendo, prestem atenção, nós não vamos proceder na comunidade de fiéis como se procede lá fora. Lá fora isso é comum, cada um que cuida de si, cada um que pensa somente em si mesmo, pensa na própria comida, pensa no próprio estômago. Com vocês, não. Vocês vão fazer diferente. Porque se vocês não fizerem diferente, vocês vão estar desprezando a igreja de Deus. Olha que forte isso. Paulo está dizendo que desprezar aquelas pessoas é desprezar a igreja de Deus. É incrível, porque Paulo sabe, ele sabe de quem ele está falando, porque ele teve uma experiência muito forte, um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Isso está registrado no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e é interessante porque ali ele ouve uma voz, e a voz que ele ouve é, Paulo, Paulo, por que me persegues? Não é? E aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Não é? Quem és tu? E essa pergunta é esse diálogo. E aí ele disse, eu sou Jesus a quem você persegue. Obviamente, claramente que Paulo entendeu de quem se tratava. Ele estava tendo um encontro com o cabeça da igreja, e Jesus estava se referindo ao seu corpo, ou seja, o corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Então Paulo entende muito bem o que é a igreja, e ele está chamando a atenção para essas pessoas, dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão fazendo algo que está ferindo o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Gente, como isso é sério, não é? Como isso realmente é sério. A igreja é algo sério, tremendamente sério. E aí Paulo faz a pergunta, que lhes direi, não é? Que lhes direi? Será que eu vou elogiar vocês? Certamente que não. Paulo não tem medo de chegar e abrir o coração e dizer, olha, tem algo de errado aqui e a gente precisa corrigir. E aí ele começa então e traz a memória daquelas pessoas, não é? O que eles aprenderam do próprio Paulo. Ele disse, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, façam isso em memória de mim. E está tudo no plural aqui para dizer, é o corpo que se reúne, façam isso em memória de mim. Está aqui reivindicando a unidade do corpo, estarem juntos obedecendo à ordenança do Senhor Jesus. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ele está citando Jesus, porque Jesus, quando instituiu a ceia, ele disse isso claramente, ele disse, façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor, ela é do Senhor, ela está toda centrada no Senhor, tem tudo a ver com o Senhor, não é? Quer dizer, Cristo é o centro da mesa, Ele é o centro dessa ceia, toda a atenção deve ser voltada para Ele e não para as pessoas. Então, continuando, o texto se diz, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui ele está mostrando uma marca profunda da igreja de Cristo, uma característica peculiar da igreja, que é a sua vocação missionária, que é a sua vocação de testemunho, para testemunhar de Jesus. Paulo está dizendo que ao praticarmos a ceia do Senhor, nós estamos testemunhando, sim, porque é uma loucura nós estamos celebrando alguém que ressuscitou. Crer na ressurreição é loucura, isso é uma coisa de louco, só os loucos creem nisso. E é verdade, esse é um desafio muito grande, especialmente nesses dias, onde se dizia que um homem que morreu, um judeu que morreu, um galileu que morreu, ressuscitou. E esses do caminho eram perseguidos exatamente por causa disso, porque supostamente eles estavam crendo e confessando um rei fracassado, um rei que fracassou, um rei que foi morto na cruz, vergonhosamente na cruz.
Mas agora essa igreja se levanta vitoriosa e diz: nós cremos que ele ressuscitou dentre os mortos, nós cremos na ressurreição do corpo, nós cremos que Jesus ressuscitou e ele está conosco. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você está proclamando que você crê que ele vive, porque afinal de contas nós não estamos falando de um fantasma, nós não estamos falando de uma memória, de alguém que simplesmente passou e não existe mais. Nós estamos falando de alguém que está vivo, presente. Então nós cremos na presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Não é apenas uma memória para nós, não é apenas um legado, não é apenas uma herança, é mais do que isso. Nós celebramos a presença espiritual de Cristo. Então isso é algo sério, que não pode se perder, que tem que ser levado seriamente, e que não pode cair na banalidade, e que não pode cair simplesmente no ritualismo, não é? E a gente não pode simplesmente só estar fazendo e não refletindo. Versículo 27 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, continuando a leitura, ele disse: portanto, e aqui ele parte por uma conclusão, portanto. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, então preste atenção que eu vou concluir o que eu estou ensinando para vocês. E é muito importante a gente prestar atenção quando Paulo está falando. Paulo é um mestre, Paulo é um homem de Deus, cheio do Espírito, cheio de conhecimento. Esse homem, quando abre a boca, ele está sempre ensinando. Nós temos que prestar atenção nas vírgulas, porque Paulo, quando fala, ele fala com profundidade. Isso tanto é verdade que Pedro, quando se referiu aos escritos de Paulo, disse: olha, o nosso irmão Paulo escreveu algumas coisas, não é? Algumas coisas que para nós às vezes não é tão fácil de compreender, não é verdade, Silas? É incrível, né? Quando Pedro fala isso, né? E imagina, né? O nível intelectual, o nível de sabedoria desse Paulo, né? Mas que era um homem simples, um homem de Deus, usado com poder. Ele disse: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha que interessante, eu já ouvi tanta coisa sobre isso. Tantas pessoas já deixaram de participar da mesa do Senhor por se sentirem indignas, não é? Por quê? Porque esse sentido de conceito de indignidade dito pela religiosidade é sempre de cobrança, é sempre tolhendo, é sempre condenando, é sempre restringindo, é sempre expulsando, marginalizando e não inclusivo. Aqui a palavra está dizendo uma coisa realmente muito séria. Ele está dizendo o seguinte: olha, prestem atenção, vocês têm que primeiro entender a profundidade do que nós estamos fazendo aqui, e uma vez entendido a natureza da ceia, a importância da ceia, não façam com leviandade, não façam com infantilidade, não repitam apenas por repetir, porque isso sim, não faça de modo cinismo, né? Não tenha uma atitude cínica diante de algo tão especial, mas tenha uma atitude de adoração, de reverência. É isso que Paulo chama, não é, de uma pessoa digna. Não é porque alguém é digno, eu ou você. Nenhum de nós somos dignos de aproximar dessa mesa, a não ser o único que foi aprovado, o único que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o único que poderia sentar-se à mesa. No entanto, quando ele serve a ceia pela primeira vez, ele está servindo para discípulos seus, homens frágeis, homens sujeitos ao erro, tanto que todos conhecem a história de Judas Iscariotes, estava entre eles, e incrivelmente o Senhor Jesus não o retira, ou não o marginaliza na hora de servir a ceia, mas ele o inclui. Olha que interessante isso, porque a responsabilidade da participação da ceia é profunda e ela é pessoal. Eu e você, nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Por isso que mesmo no meio da pandemia, ninguém deve deixar de participar da ceia do Senhor, entendeu? Ninguém deve participar. João Calvino fez uma afirmação interessante sobre essa questão da dignidade ou da indignidade, né? Para ele, o camarada que se achava digno já mostrou que é indigno. Tem que ter essa leveza, essa humildade de dizer: eu não sou digno, eu não sou digno. Quando você fala isso, eu não sou digno, você já se habilita pelo seguinte, porque isso revela um coração quebrantado, revela arrependimento, revela seriedade, revela amor, responsabilidade para aquilo com o qual nós estamos fazendo. E é exatamente isso que ele está dizendo. Então o convite para nós é levarmos a sério esse momento tão lindo. E aí Paulo continua dizendo
dizendo: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você quer saber se você é digno ou não, se você é indigna ou não, examine-se a si mesmo. Para de olhar para fora, para de olhar para os outros. É interessante porque por muito tempo, na minha concepção, eu pensava comigo mesmo: bom, examine-se a si mesmo. Eu olhava para dentro de mim e pensava: essa semana eu estou ok, eu não falei mal de ninguém, eu não fiz mal para ninguém, então eu estou habilitado. Olha que insanidade, olha que infantilidade a minha. Não é? Depois de que eu entendi que não se trata de um Enem, você não está fazendo um Enem aqui, não é um concurso se você vai ser aprovado ou não, mas na verdade é uma viagem para dentro, para verificar, para constatar o quanto eu e você somos pequenos, o quanto eu e você somos pecadores, o quanto eu e você somos miseráveis, somos pedintes, o quanto eu e você somos maus, que nós seríamos os primeiros a serem rejeitados dessa mesa, mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor, então a gente pode se aproximar da mesa da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem ou a pessoa, o homem e a mulher, a si mesmo. Sabe o que Paulo está dizendo para nós aqui? Por que você não para de julgar os outros? Sabe por que eu digo isso? Veja a sequência do texto. E vai dizer assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Sabe o que significa isso? Que nós temos que fazer a nossa autoanálise, entendeu? E parar de se enganar a si mesmo, parar de se aproximar da mesa confiando na justiça própria, na autojustiça. Nós não temos que confiar na nossa justiça. Não é você olhar para dentro de você e pensar: bom, eu sou uma boa pessoa, não é? Eu mereço me aproximar. Não é este o sentido do texto. Aqui está dizendo que nós temos que realmente pensar à luz do Evangelho, é a luz da cruz de Cristo. Esse é o padrão. O padrão não é a cultura, nem mesmo da igreja, nem mesmo do povo, entendeu? O nosso padrão está muito mais acima. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é o cabeça da igreja. Ele é a nossa referência, ele é o nosso paradigma. É para ele que nós temos que olhar, é para ele que nós temos que dar satisfação. É diante dele que nós temos que realmente estar nos apresentando, examinar-se a si mesmo, não é? Pois quem come e bebe sem discernir, essa falta de discernimento, essa falta de consciência, ela nos condena. Essa falta de consciência, ela mostra o quão longe nós estamos do epicentro do Evangelho, da importância de nos prostrarmos diante do Evangelho. E se a gente tem essa visão de que eu posso, de que eu sou digno, isso é um problema sério, porque dentre dos problemas que já citados aqui, ainda tem aquele outro: eu sou digno e o outro não. A gente começa a fazer as comparações, e aí vem os julgamentos, aí você começa a perguntar: o que o fulano está fazendo ao participar da ceia? Você começa a julgar o outro. Sabe o que significa isso? Isso é falta de se enxergar, isso é falta de contato com a cruz, porque quanto mais próximo eu fico da cruz, quanto mais próximo eu fico da luz, quanto mais eu me aproximo da luz, mais claro ficam os buracos da minha alma, os defeitos da minha alma, e quando eu os percebo, eu não tenho jamais coragem de olhar para quem quer que seja, porque eu tenho muitas coisas para consertar dentro de mim mesmo, muitas frestas para fechar, muitas feridas para curar, muitas coisas para sarar. O apóstolo Paulo continua dizendo: pois há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Paulo está falando de algo sério aqui, que pessoas que não se cuidam e cuidam da vida dos outros, essas pessoas correm um grande risco de ficarem doentes e fracas, desanimadas. Sabe por quê? Porque ela deixa de cuidar da vida dela, ela deixa a carreira dela de lado e começa a cuidar da carreira do outro. Cada um é responsável por si.
O Senhor deu uma carreira para cada um de nós, e quando você estiver frente a frente com o Senhor, Ele não vai perguntar para você a respeito da minha vida, e não vai perguntar para mim a respeito da sua, mas sim Ele vai dizer como você fez, o que você fez com a graça, o que você fez com os dons que eu te dei, o que você fez com as oportunidades que eu te dei. A cobrança vai ser pessoal, direta, vai ser muito, muito direta para todos nós. Todos nós vamos ter que prestar contas, por isso é importante. Não justifica você ficar doente por causa da sua falta de discernimento e falta de atitude. O Evangelho está dizendo, é claro, é hora de olhar para dentro, parar de olhar para fora e olhar para dentro e ver o quão distante nós estamos. Veja o que Paulo diz em seguida: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não é? A nós mesmos não receberíamos juízo. É isso que Paulo está dizendo. Ele para de julgar os outros. É claro que Paulo está falando aqui num contexto de uma igreja dividida. Ali tinham pessoas que se consideravam mais importantes porque elas chegaram até aquela igreja através não de Paulo, mas de Apolo, um grande pregador da época. Um outro grupo tinha orgulho, se orgulhava de dizer que chegou até aquela igreja por causa do ministério de Pedro. Então tinha aquele carinho especial por Pedro, entendeu? E isso fez a igreja, a comunidade se dividir. Então essa comunidade dizia: bom, eu sou de Paulo, não é? Eu sou especial porque eu faço parte do grupo daquelas pessoas que consideram Paulo mais importante, porque afinal ele foi o fundador da igreja. Aí vinha um outro sujeito e dizia: não, nós somos mais importantes porque nós amamos o apóstolo Pedro. E o outro grupo dizia o apóstolo, e falava sobre Apolo. E havia um outro grupo que dizia: olha, nós não somos desses grupos nenhum, nós somos o grupo de Cristo. E interessante, o que é o ser humano, né? Como que a gente vai rotulando as pessoas? Um lugar onde um rotula o outro, completamente subdividido. É isso que Paulo está dizendo, porque esse grupo dividido, um julgava o outro, um se achava mais espiritual do que o outro, pessoas se julgando mais importante do que o outro. Aliás, foi por isso que causou tudo isso, porque essas pessoas, especialmente essas pessoas, nesse caso aqui, pessoas abastadas economicamente, elas se viam no direito de comerem separadas do grupo, do outro grupo, entendeu? Então ficou aquela subdivisão, isso trouxe doença, tristeza, enfermidade para a comunidade. Ou seja, eles não estavam sendo um organismo de ressonância na comunidade de Coríntios. Eles não estavam sendo essa caixa de ressonância, eles estavam ressoando outra coisa, eles estavam emanando outro tipo de coisa, eles estavam propagando outra coisa, que não o amor, que não a fé, que não a esperança, que não a graça, que não a misericórdia, que não o amor. Por isso Paulo, daqui a 2 capítulos, ele vai falar sobre amor, um dos textos mais lindos de toda a palavra de Deus, falando sobre amor. Olha que interessante, essa igreja que fazia a festa do amor, fazia a festa ágape, todo final de semana estava desprovida de amor, ela não tinha amor na igreja. Paulo disse: está faltando amor no meio de vocês. Você entendeu o que aconteceu aqui? Esse povo fazia a festa, tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, entendeu? Repetiam evento após evento, mas infelizmente com pobreza de significado. O significado foi embora. Sabe por quê? Porque eles tiraram os olhos de Jesus e começou um a julgar o outro, e foi isso realmente o que aconteceu. Então, Paulo diz no versículo 32, quando porém somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E isso aqui é maravilhoso, porque a melhor coisa do mundo é ser julgado pelo Senhor. Eu quero ser julgado pelo Senhor, porque eu sei que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Foi Davi que disse isso: olha, eu quero cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Eu quero cair nas mãos de Deus, eu quero ser julgado por Deus. Quando Deus me disciplina, quando Deus me prova, isso é maravilhoso. Isso não é sinal de que Ele não me ama, muito pelo contrário, isso é sinal de que um pai que se preocupa com o filho e que quer o melhor com o filho, por isso ele corrige o filho, por isso ele disciplina o filho. Quando uma comunidade não está tão afinada ao seu Senhor, ao cabeça da igreja, quando uma comunidade para de olhar para o cabeça e começa a olhar para a vida dos outros, julgando uns aos outros, ela deixa de ressoar
ressoar o que está na cabeça, ela ressoa o que está no coração dos seus pares. E infelizmente é o que tem acontecido tanto hoje, e talvez essa seja a maior barreira para pregar o Evangelho hoje, é exatamente aquilo que a Igreja de Cristo tem ressoado. E essa é a pergunta que nós temos que fazer para mim e para você. Os nossos amigos que convivem conosco, a Bíblia que eles têm para ler é a nossa vida, é a nossa amizade. Ouça isso. Ontem eu estava lendo um artigo completamente tendencioso, um artigo generalizando a respeito da Igreja de Jesus, criticando, críticas fortes, críticas terríveis, colocando todo mundo dentro de uma coisa só, entendeu? Uma generalização total. E eu fiquei pensando comigo mesmo, olhei para o nome daquele colunista e daquele órgão de imprensa, fiquei olhando aquilo, fiquei pensando comigo, com certeza este homem deve conhecer pelo menos um discípulo de Jesus, pelo menos um. No Brasil, no tamanho que está essa igreja, né? No tamanho que a igreja evangélica diz estar, então é muito provável que quase toda a nação tenha o privilégio de conviver pelo menos com um discípulo de Jesus. E eu fico pensando, será que não há um discípulo para ser a ressonância da vida de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus e da misericórdia de Jesus para esse colunista? Porque o que ele está destilando aqui no seu artigo é ódio. E eu acho que tudo que ele aprendeu sobre igreja é o que ele está falando aqui, do ódio, da perseguição, da marginalização. Sabe o que acontece? É que nós estamos perdendo grandes oportunidades de transmitir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a paz de Deus e a esperança de Deus. Ao invés disso, a igreja tem julgado as pessoas. Ao invés de trazer para perto, para atrair, para poder ressoar, para poder transmitir, para poder ecoar, para poder amplificar o que está no coração de Deus, nós estamos amplificando aquilo que está apenas no nosso coração. E se não for o Evangelho, se não for a pessoa de Jesus, vai acontecer o que aconteceu com essa igreja. Nós devemos ser julgados por Jesus, é a melhor coisa do mundo. Não julgue os outros, deixe que o Senhor Jesus julgue, porque quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Hoje eu quero falar com você, para que você pense um pouquinho. A minha pergunta é bem simples e direta. Qual é o momento que você está diante da ceia do Senhor? O que significa a ceia do Senhor para você? O que significa, não é? Para você que se diz discípulo de Jesus, para você que se diz igreja de Jesus, a minha pergunta é essa: o que significa a ceia para você? Agora, se você que está me ouvindo aqui, não é? Você é um simpatizante do Evangelho, você nunca formalmente entregou a sua vida para Jesus, então eu te faço um convite para conhecer, não o que você já ouviu por aí, mas conhecer a igreja de Jesus de verdade. E a igreja de Jesus, a gente começa a conhecer a igreja através do cabeça. Primeiro conheça o cabeça, tem um encontro pessoal com o cabeça da igreja, que é Jesus. E quando ele se revelar a você, ele vai mostrar para você o que significa fazer parte do seu corpo. Esse é o maior desafio que nós temos neste momento. É o chamado do Senhor Jesus para nós. E aí sabe o que Paulo termina? Ele dizendo, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, não é, para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Numa cultura onde todo mundo, cada um pensa somente em si. Numa cultura onde as pessoas estão pensando somente nas suas necessidades. Num momento onde nós vemos pessoas e mais pessoas preocupadas apenas com as necessidades delas, com muita pressa de consumir, sem esperar pelos outros, o apóstolo Paulo nos ensina: espere uns pelos outros, faça diferente. A igreja é chamada a ressoar a graça, a misericórdia, o amor de Deus, a sua paz e a sua esperança. É isso. É disso que esse mundo precisa. Essa é a nossa maior missão. Essa é a nossa missão. Ressoar o que está no coração de Deus. E a mesa da ceia é apenas um símbolo concreto de graça e de misericórdia. Quando eu olho para essa mesa, eu vejo graça, eu vejo misericórdia, eu vejo amor.
Quando eu olho para essa mesa, eu vejo o cuidado de Deus para conosco, o amor de Deus pela humanidade e a importância de nós estarmos exatamente no centro da sua vontade e cumprindo a nossa missão. Nós vamos orar, vamos ter uma palavra de oração e aí nós vamos participar da ceia do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nesta noite, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe pela nossa falta de discernimento, nos perdoe pela nossa falta de compreensão, nos perdoe pela nossa falta de conscientização do que significa verdadeiramente ser a igreja de Jesus nesse mundo. Que o Senhor nos livre de sermos egoístas, nos livre de sermos facciosos, nos livre de pensarmos apenas em nós mesmos, que nós possamos estar recebendo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia e compartilhando com os outros, nesse mundo tão carente de graça, tão carente de misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, e abençoa todos que agora vão participar conosco. Abençoa esse tempo agora, mas principalmente, dá-nos essa consciência de que nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e que nós precisamos ressoar a beleza de Cristo, o aroma de Cristo, a luz de Cristo e o amor de Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Queremos convidar o pastor Silas para estar conosco, gente, e agora nós vamos participar da ceia do Senhor mesmo, e queremos que você se prepare para isso. Ressonância. Pastor, é isso, né? É isso. Ressonância. Ressonância da igreja. Preste atenção nisso. A igreja, ela precisa ressoar o céu. Ressonância, porque ela tem uma origem em Deus. Ressonância, porque ela tem uma missão no mundo. Ressonância, porque ela tem um destino eterno. Pastor, enquanto você estava falando nesse texto, 2 pontos me chamaram a atenção nesse texto aqui. Olha só, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. O que é tendo dado graças? Ressonância de gratidão. O que é a ceia? Ressonância de gratidão. Eu quero que você, como pegar o pão, agradeça a Deus, Ele morreu naquela cruz em Cristo por você. É uma ressonância, então, Ele deu graças. Gratidão, ressonância de gratidão. Eu falei, o que Ele fez na hora que Ele pegou o cálice? Enquanto o pastor Zé Antônio estava falando, eu olhei aqui, olha. E tendo dado graças, o partiu e disse. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que ele está falando? Aliança. Quando ele pegou o pão, ele deu graças. Quando ele pegou o cálice, ele declarou um pacto, declarou uma aliança. Então a ceia é um ressoar de gratidão e um ressoar de aliança. Ele fez uma aliança com você. Eu quero que a gente, o pastor me ajude aqui, nós vamos trabalhar essas 2 ideias agora, e eu quero que você pegue o pão, aí onde você está em casa. Jesus pegou o pão e deu graças. Nós agradecemos o Senhor pela vida de Cristo, pela morte de Cristo, pela realidade de Cristo. Amém. Ressoar de gratidão. Amém. Ressoar de gratidão invadindo o seu lar. Quero orar pela sua família hoje, em nome de Jesus. Amém. Pegue o pão. Logo após, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice, e ele disse: esta é a aliança no meu sangue, o ressoar da aliança, do pacto. Então, quero que você pegue o cálice e participe agora do pão e do cálice, em nome do Senhor Jesus Cristo.
para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos adorar enquanto nós participamos agora. Deixe ressoar na sua vida gratidão e aliança. Gratidão e aliança. Está ressoando há mais de 2000 anos e vai ressoar até a eternidade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu quero orar, mas se você quiser fazer aquela declaração, Porque você dele, está com ela. por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 para sempre. Amém. O que nós queremos é declarar agora que haja em sua vida os frutos preciosos desta hora de celebração e declarar o credo apostólico que nasceu naqueles primeiros séculos, quando eles disseram: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo em todo o mundo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Feche os olhos e ore comigo. Pai, no poder do nome de Cristo, eu peço que o Senhor toque cada vida, cada lar e haja o fruto precioso da ressonância do Calvário, da gratidão de Cristo, da aliança de Cristo conosco, do pacto de vitória e da saúde do Senhor. Quem está enfermo seja curado em nome de Jesus. Atinge a área física, a área mental, a área relacional, a área econômica, a área dos projetos de vida, e cada um seja abençoado pelo Senhor, pela força do Senhor e pela força do seu poder. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E quem crê e recebe diz: amém, amém e amém. Receba em nome de Jesus. Quero voltar a palavra ao pastor. Amém. Para concluir este momento. Amém. Gente, nós estamos chegando praticamente no final do nosso encontro dessa noite. Nós queremos agradecer você de estar acompanhando conosco. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos essa palavra de vida com eles, passe isso adiante. E agora quero dizer o seguinte: primeiro, nossas campanhas de alimento, elas continuam. Então, se você quiser nos ajudar, não é? Vai ser sempre bom, claro, porque toda ajuda é importante. E você que está precisando, não hesite em nos procurar. Nós estamos aqui para servir e para abençoar você e a sua família, tá certo? Então, conte conosco nisso e venha, e nós estamos aqui para te abençoar. Agora, preste atenção, aquelas pessoas que se sentem prontas. Veja bem que esse não é um convite para todos, mas apenas para aquelas pessoas que se sentem confortáveis, se sentem seguras e prontas para participar de um encontro presencial. Se esse é o seu caso, você pode, amanhã, ainda há tempo, temos algumas vagas, você pode participar do primeiro encontro ou do segundo. Temos um encontro às 8h59 e o segundo encontro às 10h59, com um intervalo de 1 hora entre um e o outro, entendeu? E aí nós vamos participar da Ceia do Senhor juntos aqui, no auditório da Betânia, na Avenida Maringá, 2247. O telefone está aí à sua disposição. Você fala com o nosso pessoal, faça a sua reserva e venha estar conosco, tá certo? Todos os espaços delimitados, cada um na sua cadeira, sem mobilizar a cadeira, todos de máscara, participando com calma. Não é? Terminou, claro que o nosso espaço está totalmente reduzido, não é? Na capacidade para poder observar as leis vigentes no nosso município, tá certo? Então, um abraço, Deus abençoe muito vocês e vamos para a nossa última canção. Muito obrigado, Ellen, muito obrigado, Arli. Morte de cruz.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,